Hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor pão do mundo. E o melhor de tudo, sem sovar. Vem comigo. Bom, pessoal, já coloquei os ingredientes aqui na bancada e essa receita ela é realmente muito simples. É um pão muito fácil de fazer. Eu duvido que você não vai conseguir concretizar essa receita e fazer esse pão aí na sua casa. Todos os ingredientes que você vai precisar já estão aqui. A gente vai começar colocando então numa panela, num bowl, uma bacia, algo que você consiga tampar depois, tá? Se for com uma tampa ou com plástico filme. 500 gramas de farinha de trigo, tá? Aí aqui, pessoal, quanto melhor a qualidade da farinha, melhor vai ficar a sua focaccia, tá? Só que aqui eu tô utilizando uma farinha comum de mercado mesmo, para vocês verem que dá certo, que não precisa ficar encucado procurando uma super farinha para utilizar. Tô utilizando uma farinha de mercado, mas se você tiver como comprar uma farinha de melhor qualidade, mais pura, italiana, vai ficar melhor a sua receita. Então, coloquei as 500 gramas de farinha aqui, tá? No caso aí é meio pacote, tá? Se você não tiver balança, mas o ideal é que você realmente compre e tenha uma balança na sua casa para conseguir reproduzir as receitas com qualidade, com precisão. Vou colocar aqui 10 gramas de sal, tá? Pode colocar esse sal espalhadinho mesmo. Já vou dar uma misturada aqui para agregar esse sal na farinha e não ficar muito concentrado num lugar só. 10 gramas de sal, pessoal, vai dar equivalente aí a aproximadamente uma colher de sobremesa de sal, tá? Mas é a gosto, essa é uma medida que eu gosto de usar aqui em casa quando eu faço, fica muito bom. Vou utilizar agora já o fermento seco, tá? Não é o fermento biológico, aquele fermento fresco, é o fermento seco mesmo, um sachê inteiro, tá? Aí você pode colocar ele espalhado assim, ó. Se você quiser hidratar ele antes na água, fazer aquela esponjinha de fermento, pode também. Colocar ele na água, deixar ele ali uns 10, 20 minutinhos primeiro na água hidratando. Pode, mas eu faço sempre colocando direto assim, sempre dá certo, tá? A ideia dessa receita aqui é ser prática e não agregar muita complexidade para você aí. Pode misturar esse fermento aqui na farinha, para ele agregar também aqui e já ficar misturado. E aí agora a gente vai adicionar, pessoal, 350 ml de água morna, tá? Essa água aqui eu coloquei ela coisa de 30 segundos no micro-ondas, então você tem que conseguir ficar com pelo menos 10, 20 segundos com o dedo aqui com conforto. É um pouquinho mais frio que temperatura de mamadeira, tá? É água morna, tá? Ela não pode estar muito quente, senão ela vai prejudicar a nossa fermentação aqui. Tem que ser uma água morninha. E aí você vai jogando ela, olha, aqui aos poucos, vai misturando para ajudar a agregar, tá? Esse pão, como eu falei, você não precisa sovar. É só esse processo aqui que a gente está fazendo, tá, pessoal? Só misturar os ingredientes. Mais fácil que isso, só se você comprar o pão realmente no mercado, tá? Não tem o que facilitar mais do que essa receita aqui. Então, vai colocando a água aqui e vamos incorporar um pouco, tá? Essa massa, pessoal, ela não pode ficar muito seca e nem muito mole. Eu vou mostrar para vocês o ponto que eu costumo deixar ela aqui. Se precisar, eu vou colocar mais água. Às vezes você vai precisar de um pouquinho mais de água, porque cada farinha puxa uma quantidade de água diferente, tá? Absorve uma quantidade de água diferente. Então você vai observando o ponto da massa aqui, ó. Agora que ela já deu uma hidratada, eu vou jogar o azeite. Aqui tem 30 ml de azeite de oliva, tá? Pode ser óleo? Olha, pode, mas vai prejudicar a qualidade e o sabor da sua receita, tá? Eu não colocaria óleo, eu colocaria um azeite mesmo, que vai agregar bastante. Se você não puder colocar essa mesma quantidade aqui, coloca um pouco menos, tá? E aí aumenta um pouco na água para você chegar no ponto da sua massa, mas substituir por óleo eu não recomendo, eu não acho que é uma boa alternativa. Vamos incorporar esse azeite aqui na massa, que já vai deixar nossa massa com sabor sensacional. E se precisar, eu coloco um pouco mais de água, tá? Incorpora o azeite primeiro, porque às vezes só de você ter colocado o azeite já chega no ponto, tá? Então, vamos misturar aqui, tá vendo? Ela já tá começando a dar uma amolecida e chegar num ponto mais interessante. Já não tá mais ficando tão solta e tão seca como ela tava antes, né? Então, talvez eu não precise colocar água aqui. Eu vou mexer mais um pouquinho e a gente já confirma isso. Ela ainda tá um pouquinho firme, eu vou colocar aqui, pessoal, coisa de mais uns 10, 20 ml de água só, tá? Coloca aos poucos para a massa não ficar muito mole. Então, aqui vai oscilar sempre entre essas 350 ml que eu falei para vocês, até no máximo uns 400 ml, tá? Não coloca mais do que isso, senão sua massa vai ficar muito mole. Ó, percebe que eu nem coloquei toda a água que tinha, ainda ficou um pouquinho aqui no fundo e ela já ficou mole, já coloquei até
uma quantidade maior aqui do que o necessário, tá? A sua massa ela é para ficar nesse ponto aqui, para mais firme, tá? Do jeito que tava. Então, pode manter nessa consistência aqui a massa que vai dar certo. Se ela ficar um pouco mais mole, não tem problema, mas ela vai ficar desse jeito aqui que você tem que deixar ela aí na sua casa para chegar numa qualidade legal, tá vendo? É uma massa que ela não fica muito firme e também não fica uma massa molenga. Ela é uma massa que tem consistência, tem resistência aqui, tá bom? Bom, feito esse processo aqui, pessoal, de colocar todos os ingredientes, misturar, como eu falei, não precisa sovar, não precisa se preocupar com nada disso. Agora é deixar a mágica acontecer, que é a fermentação. A gente vai pôr um plástico filme aqui em cima, ou você pode colocar a tampa mesmo, caso seja melhor, mas o ideal é você proteger bem aqui da entrada de ar. Então eu vou colocar um plástico filme aqui por cima e vou colocar a tampa também e vamos levar isso aqui para a geladeira por 24 a 36 horas, tá? Deixa pelo menos 24 horas e o ideal mesmo é você deixar 36 horas, você vai ter um resultado muito legal dessa fermentação aqui. Repara bem na altura que ela tá aqui, ó, dá só uma olhada, repara bem na altura que ela tá na panela e daqui a 36 horas, quando eu voltar para mostrar para vocês na hora de assar, vocês vão ver a diferença que essa massa vai estar. Ela vai subir aqui, vai ficar toda aerada, super fermentada e essa fermentação que vai evitar que você tenha que sovar a massa ou fazer qualquer outro tipo de processo. Vou passar um plástico filme aqui, vou pôr a tampa, vou levar para a geladeira e daqui a 36 horas a gente volta para ver como é que essa massa ficou. Bom, pessoal, já se passaram as 36 horas, tá bem gelado até aqui a tampa, olha. 36 horas na geladeira e dá uma olhada como ela cresceu. Vamos tirar esse plástico filme aqui para vocês conseguirem ver melhor. Olha só como essa massa cresceu. Olha só. Como ela cresceu, como ela fermentou, como ela tá aerada. Eu não sei se está dando para ver aí na câmera. Esse é o efeito dessa fermentação lenta, feita na geladeira, por um grande período de tempo, tá? É ela que vai substituir o processo de sovar, das dobras, que muitas receitas de focaccia têm também. Essa é uma receita um pouco mais simples, para facilitar para quem tem algumas dificuldades em manipulação de pão, sovar, essas partes de glúten, não entende muito, mas quer fazer algum pão em casa. Essa receita é muito fácil. Eu já untei aqui a minha frigideira com manteiga, tá? A minha assadeira com manteiga. Eu recomendo que vocês untem com manteiga ou com margarina, tá? Porque é o menos chance de grudar. Você pode untar com azeite também, mas com azeite às vezes gruda. Se você tiver uma assadeira antiaderente ou tiver um desmoldante também, pode utilizar. Para remover agora a focaccia daqui, pessoal, eu vou molhar um pouco minha mão com azeite, tá? Não precisa ser muito, só para não ficar grudando demais. Se não quiser também não precisa. E vou com as mãos jogar ela aqui dentro. Vou tentar jogar aqui mais no ângulo da câmera para vocês verem. Olha só o efeito dessa massa. Ó, olha como ela fica. Olha. É isso, pessoal, tá? Vamos soltar ela bem aqui no meio. Uma massa que tem uma consistência legal. Nossa, o aroma dessa massa aqui tá sensacional. Feito isso, pessoal, agora a gente vai abrir um pouco essa massa aqui, tá? Sem muita dificuldade. Mas enquanto eu estou fazendo tudo isso, eu já deixei meu forno pré-aquecendo a 250 graus, tá? Se o seu forno tiver resistência em cima e embaixo, for um forno elétrico, pode pré-aquecer ele na faixa dos 200, 220. Se o seu for como o meu, um forno convencional a gás com queimador só por baixo, coloca no 250, tá? Pelo menos de 10 a 15 minutos de pré-aquecimento. O forno tem que estar bem quente para ela entrar. E aí você vai abrir ela, olha aqui, ó, gentilmente, tá? Não precisa ficar forçando muito, para ela não ficar também muito fina. Se você quiser uma focaccia um pouco mais fina, você pode abrir mais. Se você quiser ela um pouquinho mais alta, você abre um pouco menos, tá? A gente vai abrir isso daqui e vai deixar ela 10 minutos aqui descansando um pouco, tá? Por causa dessa movimentação toda que a gente fez, a gente vai deixar esse glúten uns 10 minutos descansando um pouco aqui. Se você quiser, você já pode fazer alguns sucos nela aqui, olha. E depois a gente vai colocar aqui um tomatinho cereja, vai colocar um pouquinho de azeite, mas a gente vai repetir esse processo aqui depois de novo. Então, eu não quero que ela fique muito baixa, eu abri só um pouco, tá? Não vou abrir muito mais do que isso aqui,
e vou esperar agora 10 minutos. Daqui a 10 minutos a gente volta para finalizar a cobertura dela e colocar no forno. Esses mesmos 10 minutos já deixa o seu forno pré-aquecendo. Já se passaram uns 10 minutos aqui, pessoal, e enquanto isso eu cortei alguns tomates cerejas na metade, tá? Para ele ficar um pouco mais assado. Você pode colocar ele inteiro também, se você quiser, só que eu prefiro cortar ele na metade assim. E a gente vai fazer agora essa cobertura tradicional aqui. Qual que é a cobertura mais tradicional da focaccia? É um sal grosso ou sal de parrilha, um fio de azeite e alecrim, tá? Aqui a versão que nós vamos fazer hoje é um pouquinho diferente. Você pode ousar, você pode colocar queijo, pode colocar calabresa, pode colocar o que você quiser como cobertura aqui. Só não pode colocar muita quantidade para não atrapalhar o processo de assar. Eu vou colocar, ao invés de alecrim, o nosso mix de ervas vinônico. Caso você não tenha visto o vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer, eu vou deixar aqui no card. E eu vou colocar tomatinho cereja. Então, no lugar do alecrim, eu vou colocar o mix de ervas e eu vou complementar com tomatinho cereja e vou regar com um fio de azeite e também vou jogar um pouquinho de sal de parrilha, tá? Que eu prefiro do que sal grosso. Vamos lá, então aqui, pessoal, não tem segredo, tá? Você vai pegar o seu tomate cereja ou qual que seja o recheio que você queira colocar e vai fazendo sua decoração aqui, tá? Dá uma apertadinha, ó. E aí você decora da forma como você achar melhor. Eu vou fazer essa decoração com esse tomate cereja aqui. E depois eu vou salpicar por cima o tempero de ervas vinônico. Vou colocar aqui agora um pouco do nosso mix de ervas, tá? Sem muito exagero. Eu gosto do efeito que esse alinho seco dá aqui. Ele dá uma leve queimadinha no forno, ele fica com um sabor muito bom, mas com alecrim também fica delicioso, pessoal. Inclusive, eu recomendo que você experimente também com alecrim, tá? Faz aí com que você... Se você não tiver nem o alecrim, nem o mix de ervas, dá pra fazer sem também, não tem problema, tá? Mas, se você puder colocar, é legal. Agora aqui a gente rega com um fiozinho de azeite. E coloca um pouquinho de sal grosso ou sal de parrilha, tá? Eu prefiro, pessoal, o meu sal de parrilha, ele até tem um dosador aqui, mas eu prefiro sempre colocar na mão para controlar melhor a quantidade, tá? Já aconteceu de abrir a tampa, cair muito aí, vai estragar o seu pão. Aqui você coloca só um pouquinho, porque já tem sal na massa, tá? É só para dar uma finalizada, uma crostinha de sal aqui por cima, que dá um efeito muito legal, principalmente por ter colocado esse tomatinho cereja aqui também. Feito isso, pessoal, é só levar ao forno até dourar, tá? Eu vou deixar no forno aqui 250 graus, como eu falei para vocês, porque o meu forno é a gás. Se o seu for elétrico, você pode deixar aí no 200, 220, mas aí você liga as duas resistências, tá? Quando ela estiver pronta, eu volto para mostrar o resultado. Olha só como ficou a nossa focaccia, pessoal. Tá bem quente ainda, acabei de tirar do forno, o tomatinho dá uma murchada. Vou tirá-la daqui, vou colocar lá na tábua e já volto para cortar e degustar ela com vocês. Já retirei nosso pão da forma e, gente, o aroma que tá aqui, sensacional. E chegou a melhor hora, que é degustar essa delícia. Vou cortar ela aqui no meio com vocês. Esse é um dos pães que eu mais gosto de fazer. Super fácil, muito gostoso. Só esse processo de colocar azeite, ela assar junto com o azeite, fica sensacional. Dá só uma olhada como que ela fica por dentro. Olha só. E não sou só eu que gosto de comer esse pão aqui. Minha esposa adora quando eu faço no domingo de manhã esse pão pra gente tomar café. Ela tá aqui, inclusive, pra degustar comigo. Então, amor, vem comigo. Oi, pessoal. Gente, isso daqui, igual o cuscuz da receita que tem aqui no canal também, é sensacional e é realmente uma das coisas que eu mais gosto de comer no café da manhã. Principalmente quando tem esses tomatinhos em cima. Olha, fica super fofinho, olha, muito gostoso. Vou cortar um pedacinho aqui para dividir com a minha esposa. Cuidado que tá quente, hein? Olha. Pessoal, muito gostoso. Muito bom. O tomate. O tomatinho fica macio. Com uma manteiga. Nossa.
Fica sensacional. Muito bom. Façam na casa de vocês, não tem trabalho nenhum. Vai surpreender todo mundo. Obrigado de coração por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.